Eu acho que a nossa conversa hoje seria assim: quantas vezes eu tento ser Deus? E aí, muitas vezes, se falar isso pra mim, ou falar pra quem tá em casa sobre ser Deus, a pessoa vai falar assim: não, mas jamais. Assusta, né? Assusta. A primeira vez que eu ouvi isso, eu me assustei bastante. E depois me peguei fazendo algumas coisas que eu falei, nossa. Eu acho que por aí que vai sair a nossa conversa. Então, às vezes a gente quer ser Deus e não percebe. Então, acho que a gente já pode começar a nossa conversa partindo daí. E a gente declarando algumas verdades absolutas, coisas que eu vou falar com você que está em casa, para ser um papo nosso aqui, para a gente realmente olhar que às vezes a gente realmente quer ser Deus e a gente não percebe. Então a gente vai declarar 3 coisinhas no começo. Deus não cede o lugar dele para ninguém. Então, a primeira coisa que a gente vai estabelecer na nossa conversa é que Deus não cede. Ele jamais vai deixar a glória dele, que alguém tome a glória dele, seja qualquer tipo de religião, de crença. Deus não divide a glória dele com ninguém. A segunda coisa é que não existe outro que possa nos responder da forma certa que não seja Deus. Porque eu posso até buscar, são verdades absolutas, eu posso buscar a minha verdade em outro lugar. Mas a resposta certa vem de Deus. E a terceira é que Deus não precisa nem de mim e nem de você para nada. Nós precisamos de Deus. Partindo dessa ideia que a gente tem esses 3 pilares, que Deus não dá a honra dele para ninguém, ele é o único que responde da forma certa, e que Deus não precisa de mim, a gente começa o nosso bate-papo. E a Simone vai ler o texto pra gente, que diz muito. Olha só o que diz esse texto. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42:8. Deus diz claramente que ele não vai dar a glória dele e nem a honra. E aí ele termina falando das imagens de escultura. Mas a gente não vai pegar nas imagens de escultura, porque a gente sabe que os nossos ídolos nem sempre são somente imagens de escultura. Muitas vezes tem outras coisas que tomam o lugar de Deus. E aí entra nas verdades absolutas nossas do início. Deus não divide a honra dele com ninguém. E aí, a gente vai começar com uma pergunta: quanto que realmente a gente quer ser Deus? Quanto que a gente tenta ser Deus? Um dos exemplos que a gente pega, e acontece com a gente... Acontece muito. É quando a gente ora, a gente pede a Deus numa oração, então eu peço para resolver um problema, e no momento seguinte eu vou lá e tento resolver esse problema com as minhas forças, ou do meu jeito, com a minha estratégia. Quando eu faço isso, eu estou tomando o lugar de Deus. Eu estou dizendo indiretamente para Deus assim: ó, eu pedi para o Senhor, mas piscou a luz? Piscou. Apagou aí? Não. Não? Ok, então vamos lá. Eu dei uma piscadinha de olho aqui, achei que tinha sido minha piscada de olho, mas vamos continuar. Às vezes a gente faz isso, a gente pede a Deus alguma coisa e a gente tenta tomar o lugar de Deus. E a Simone vai ler o segundo para mim. Quando achamos que somos capazes de fazer algo sozinhos. Isso também é sempre, né? Quase sempre. A gente acha que é dependente, independente, né? Na verdade, e a gente acha que pode fazer tudo sozinho, sem depender de ninguém. Então, é a segunda coisa. A terceira, quando nos colocamos acima do bem e do mal. Como é difícil, muitas vezes, a nossa postura de achar que nós sabemos tudo. Nós já temos a solução de todos os nossos problemas. Nós sabemos como resolver. E aí a gente não se humilha para escutar o que Deus tem pra gente. Exato. E a segunda, na próxima, que também fala que quando achamos que sabemos, né? Quando a gente acha que a gente sabe. Então, assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser, eu sei, então tem que ser assim. Deus sabe também, Ele colocou esse pensamento na minha cabeça, então tem que ser assim. E muitas vezes não é, né? Eu acho que o que a gente acaba conversando sobre isso é a falta de humildade. O primeiro pecado que teve no mundo, o primeiro pecado, a gente muitas vezes fica tentando entender o que foi aquilo, qual foi a proposta que a serpente fez para Eva. A serpente propôs para Eva dela ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. A Eva depois falou: vocês vão conhecer. Então uma das maiores lutas que a gente tem é de
entender que nós não somos Deus. Porque lá atrás essa proposta já foi feita para Adão e Eva. E a gente comete esse erro hoje. Então a Simone vai ler o texto para a gente agora, para embasar isso que a gente está falando. Lê para a gente, por favor. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. João 15:14. Olha só, ele coloca uma condição. Jesus coloca uma condição. Vocês vão ser meus amigos se vocês fazem o que eu ordeno. Não é o que eu peço. Então existe uma condição para a gente ser amigo de Deus através de Jesus. É fazer o que Ele manda. Por isso que a gente muitas vezes pega aqui na conversa dizendo... Pega o que você acredita e coloca na Bíblia. Vê se o que você acredita não está nada errado com o que Deus deixou falado. Não é o que o líder religioso disse, não é o que aquela pessoa que eu gosto disse, não é o que o meu coach da televisão disse. É o que a Bíblia diz. Para eu ser amigo de Jesus, eu tenho uma condição. E aí, a gente vai entender que somos amados de Deus. Por quê? Porque Deus vai estabelecer a relação que Ele preparou lá no Jardim do Éden, que é uma relação onde Deus é Deus e nós somos a criatura deles e filho através de Jesus, mas nós somos a criação dele, a criação que Ele quer. Então, a gente vai entender que Deus nos ama. E isso é muito importante, porque se a gente não tenta tomar o lugar de Deus, tentando ser Deus na vida dos outros, ou tentando ser Deus na minha vida, tentando dominar tudo, olha, eu que mando, aqui não é isso não. É um relacionamento, né? É como um casamento, na verdade. Se eu falo com você e faço do meu jeito, ou eu simplesmente só tomo as minhas decisões sem falar com você, é uma coisa complicada, né? Então, acho que o relacionamento que a gente tem com Deus é isso, é o que Ele busca, é esse amor, né? De relacionamento mesmo, de conversa, de intimidade. Então, Simone vai ler um texto pra gente falando sobre isso. Olha que lindo esse texto, olha. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Jesus morreu por mim e por você antes da gente entender o que era o certo e o que é errado. Então a gente precisa entender que Deus nos amou a ponto de pegar o Filho dele e fazer morrer numa cruz para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. E é a condição que a gente fala todo o vídeo para você ir para o céu. Então se hoje é o seu primeiro dia no vídeo com a gente aqui, presta atenção sobre aceitar Jesus. Nós não estamos falando da igreja A, B, C. Eu até estava pensando outro dia, a gente fica pensando o que vai falar no programa, e Jesus não deixou nenhuma igreja estabelecida como, olha, esta é a placa de igreja, é a igreja certa. Então, você tem que ir à igreja porque Jesus ia, como nós já dissemos em outros vídeos, é importante você entender isso, não pode ser um desigrejado, não pode, então a gente está tratando disso, mas tem que entender, eu não sou Deus, não posso tomar o lugar de Deus, e a minha relação é Deus, Jesus e nós. Nós somos servos, criaturas e filhos adotivos de Deus através de Jesus. É assim que funciona. E a gente tem que reconhecer uma coisa, que nós dependemos de Deus para tudo. Isso é uma coisa complicada. Isso, talvez... Porque nós somos criados para ser independentes, né? A gente nasce falando assim, já vai logo andar, já vai logo sair da fralda, tem que ser independente. Se você ouve isso desde criança, né? E aí a gente se depara com essa dependência de Deus. Exatamente. Que é muito grande. A nossa família muitas vezes nos cria a ser independente. Olha, eu estou criando a minha filha para ser independente, ela não vai depender do marido dela, como se isso fosse uma qualidade. Não é. Não é. Nós dependemos um dos outros. Eu dependo da Simone, eu dependo da Giovana, do Eric, eu dependo de Deus. Como no nosso canal a gente depende de você para nos ajudar a distribuir o vídeo. Uma dependência boa, né? Toda dependência. A gente entende que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, muito menos sem Deus. Então a Pode gente até precisa... chegar, mas muito mais devagar. Devagar e você não vai chegar muitas vezes onde Deus quer que você esteja. Isso é muito importante. É importante você pensar... Eu posso chegar num determinado lugar que não era para eu estar. E o pior lugar para estar é o lugar onde Deus não preparou para você.
O melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus deixou preparado. É aquele lugar que você vai ficar feliz. Por isso que a gente vê muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, porque você não está no lugar certo. Você fez escolhas da sua vida que foram escolhas erradas. E aí resultou muitas vezes nisso. Mas como que eu resolvo isso? Nós demos um problema. É dependendo de Deus, porque Deus pode reverter essa situação. E aí, a Simone vai ler um texto sobre a nossa preocupação humana. Olha o que diz esse texto, porque dá para a gente solucionar os nossos problemas sem nos tornar Deus ou querer ser Deus. Lê pra gente o texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Nós devemos fazer de Deus que Deus conheça todos os nossos pedidos através da nossa oração. Só Deus. É uma coisa que às vezes a gente não entende, é que o controle está na mão de Deus, né? E não nas nossas. E isso que às vezes pega, porque a gente gosta de controlar. Controlar o outro, controlar o que vai fazer, controlar o nosso futuro, o que eu vou planejar e tudo mais. Mas lembra, tudo isso depende de Deus. A gente tenta controlar o tempo todo. A verdade é essa. A verdade é que a gente não quer perder o controle, a gente quer ser comandante. Olha só, a gente quer ser comandante da nossa vida. A gente não comanda nada. É Deus que comanda tudo, o universo. E eu vou deixar essa reflexão nossa com você. Vou pedir agora sim para você se inscrever no canal, ativar as notificações e enviar nosso vídeo para todo mundo. Envia! Mudamos o nosso horário de postar os nossos vídeos. Eu mandei num grupo que a gente tem de pessoas que nos ajudam. Você deve ter recebido, algumas pessoas já receberam uma mensagem dizendo: o que você acha? Estamos mudando nosso horário. Nós vamos para meio-dia agora, vamos postar os nossos vídeos meio-dia. Então, comenta com a gente aqui embaixo, curte, compartilha, ajuda a gente. Por favor, a gente precisa de vocês. Acabou? É isso aí. Então tá bom. Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.